Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando ou vendo posteriormente. Nós estamos aqui para iniciar mais um Toxicologia em Debate, que é uma ação da Sociedade Brasileira de Toxicologia, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre cannabis medicinal e outros assuntos relacionados com cannabis, né, que é um tema bastante importante, que a gente já tem discutido há alguns anos e tem se aprofundado cada vez mais, e eu parabenizo a Sociedade Brasileira de Toxicologia por essa iniciativa, por trazer de novo esse debate. Eu acho importante que nós tenhamos uma posição clara enquanto sociedade de toxicologistas a respeito do assunto, e que a gente se manifeste, principalmente verificando que nós ainda estamos num momento de retrocesso, né, em relação ao tema, muitas vezes parece que andando na contramão daquilo que o mundo tem proposto. Então, eu acho que esse assunto é de extrema importância para que a gente, enquanto sociedade de toxicologia, se posicione, né, e para isso, para aprofundar esse debate, eu conto hoje com 3 pessoas fantásticas, super experts no assunto, e temos aqui, então, a Alessandra Bastos Soares, o José Luiz da Costa e o Vinícius Barbosa. Nós vamos começar com a Alessandra, aí eu queria, cada um vai ter 20 minutos para falar um pouquinho, depois a gente tem 30 minutos de debate, vocês podem mandar as perguntas através do YouTube, e nós vamos tentar encaminhar, então, essas perguntas para debater, né, para vocês ouvirem as respostas, e para a gente entrar num debate que ele é bastante importante, realmente, né? Então, começando pela Alessandra Bastos Soares, ela é farmacêutica, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, conselheira administrativa, formada pela Fundação Getúlio Vargas. É líder coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coach SBC, possui 23 anos de atuação no mercado farmacêutico como gestora das áreas de assuntos regulatórios, qualidade e logística em empresas fabricantes, importadoras e distribuidoras de medicamentos e produtos para a saúde. Atuou ainda como coordenadora na padronização de produtos farmacêuticos em hospitais da rede pública e privada do Rio de Janeiro e de São Paulo. No período de 2017 a 2020, assumiu como diretora da Anvisa na área de medicamentos e produtos biológicos, alimentos e portos, aeroportos e fronteiras. Participou enquanto diretora da Gerência de Medicamentos Específicos, vinculada à GGMed, que é a Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, dos estudos para elaboração, publicação e implantação da norma que regulamenta a autorização sanitária de produtos à base de cannabis no território brasileiro. Atualmente é sócia fundadora da BS Access Consultoria Regulatória, Business Executive da Tavares Office Legal IP e consultora científica da BAT Brasil. Alessandra, é um prazer enorme te receber aqui. Tenho certeza que você vai trazer muitas informações importantes para nós. Eu estou muito feliz de ter você aqui no Toxicologia em Debates, e te dou, então, aí uns minutinhos para você fazer a sua exposição. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer imenso. Eu já me declarei sua fã, né, por conta da sua trajetória e das suas entregas. José Luiz e o Vinícius são pessoas também que, como contribuem, né, com essas discussões, e o primeiro contato que eu tive mais próximo foi, de fato, no último congresso, que foi organizado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia, e eu fiquei encantada com as discussões que aconteceram ali e com o nível dessas discussões, com o nível dos profissionais, e enquanto estive na agência, de fato, né, uma das gerências com quem eu também conversava era a gerência de toxicologia, e, enfim,
muitas pessoas amam, outras odeiam. Algumas chamam de agrotóxico, outras de defensivos agrícolas. É um tema sensível, é um tema complexo. Nós vivemos num país de dimensões continentais. A gente sabe que sem essa química, às vezes, o processo produtivo do alimento fica comprometido. Enfim, há muitas discussões. E uma das coisas que eu tive, eu acho que é a honra, né, e foi um presente da vida, de fato, estar na agência naquele momento, foi quando a agência completou 20 anos, e estar à frente desta gerência para discutir este tema, né, que já era um tema acolhido na casa já em tempos anteriores, desde que começam os primeiros relatos de famílias. Eu vou tentar sintetizar, gente, porque é um assunto realmente assim que encanta e que nos movimenta por todos os motivos, né? Não só pela sensibilidade do produto em si e do critério que a gente tem que ter para tratar desses produtos, mas o que de fato motivou esta agência a escrever uma norma. Então, lá em 2015, eu ainda não estava na agência, começam os primeiros movimentos, né? Começam os primeiros encontros e grupos de trabalho para falar sobre a cannabis. Doutor Elisaldo Carlini foi uma figura, um ídolo, né, de muitos, por tudo o que ele fez, por todas as suas entregas, foi uma figura importantíssima, assim como outros brasileiros que hoje estão nas universidades, tocando aí todos esses trabalhos que nós temos acompanhado e torcendo para que a coisa, de fato, cada vez mais se solidifique. Então, lá em 2015, acontecem as primeiras reuniões motivadas por mães, por associações, pelo próprio Congresso, para que fosse definida uma regra pela Anvisa para tratar de cannabis medicinal. E por quê? Porque no mundo isso já é uma prática antiga, né? Então, assim, historicamente falando, e eu acho importante falar isso, as pessoas às vezes criticam a regra e é difícil esse entendimento, né? Como o José Luiz estava comentando antes da gente entrar, né, no tema, o critério que a gente precisa ter para falar sobre isso. Critério. Porque é um produto farmacêutico, é um medicamento, é um fármaco, tem ação terapêutica. Então, como lidar com isso tudo? Porque é um produto que, para muitos, atende a muitas demandas de saúde, mas não é assim, né? Não se trata de panaceia, a gente não está falando isso. Então, lá em 2015, vem as primeiras demandas da sociedade, né? As crianças querendo tratar vários problemas de saúde, né? De autismo, aquelas convulsões, enfim, quadros dificílimos, não só crianças como adultos também, a gente sabe disso. A casa se movimenta, escreve a primeira regra, que é a RDC 17, que permite o quê? A importação de produtos importados, e a coisa começa a criar um corpo dentro da casa. E era um tema dificílimo, porque quando a gente olha para o cenário mundial, cada país trata de uma forma e dá um enquadramento para esses produtos. Então, você tem, às vezes, em alguns estados, dos Estados Unidos, por exemplo, a cannabis sendo tratada como um alimento, como um suplemento alimentar. Em outros lugares, ela é tratada como um produto à base de cannabis. Em outros lugares, ela é tratada como, que nem chama medicamento, mas é um produto, quase que um produto para a saúde. Então, assim, e quando você olha o mundo, o cenário, são muitas regras. Isso vem, gente, lá de 1906. As primeiras convenções, os primeiros tratados, que falam sobre o quê? O controle de entorpecentes e psicotrópicos. Então, todo o arcabouço legal que a agência precisou levantar para tratar esse tema, e um tema sensível, porque nem todos os diretores entendiam que já estava na hora de falar sobre este assunto. Muitos ainda temerosos, entendendo que que talvez não fosse o momento, porque o país ainda não tinha muitas informações, mas como nós poderíamos negar acesso a isso? Alessandra, só um segundo. Nós vamos ter que interromper, porque parece que deu um problema no YouTube, a transmissão parou. Ah, tá joia. Você retoma, eu não sei, vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver quantos minutos eu volto, não tem problema não. Para retomar, porque realmente é uma longa trajetória, né, que vem muito antes até de Anvisa ser
ser instituída, né? É uma discussão no mundo sobre essa questão do controle. E por quê? Porque o CBD, ele tem um enquadramento, o THC tem outro, então isso tudo exige um grande controle, né? Porque é psicotrópico, o THC, o CBD está na lista de entorpecentes, então existe todo um arcabouço legal para que nós pensássemos à época como vamos controlar esses produtos, já que conhecemos pouco sobre eles, né? Porque em 2018 e 2019, nós ainda não tínhamos acesso a muitos resultados que hoje já temos. Tudo é muito dinâmico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela precisa ser dinâmica. E aí, gente, nem sempre ela consegue. Eu vou dar um dado aqui, que é um dado quase assustador, ou absolutamente assustador, né? A gerência que cuida desses produtos, que é a GEMESP, a gerência de medicamentos específicos, ela também cuida de fitoterápicos, ela cuida de gases medicinais, ela cuida de medicina tradicional chinesa, de medicamento específico, ela cuida de cannabis, ela tem são 9 servidores, contando com o gerente geral, para tudo, inclusive para uma revisão de norma. Então, até isso conversa com toda essa dificuldade que a gente lida no dia a dia. Então, assim, qual foi, e aí eu vou tentar dar o foco, né? Qual a necessidade do controle? Termos o quê? Produtos minimamente com a qualidade e a segurança verificadas. Porque a primeira norma, a primeira via de acesso, que é a importação, que começou na 17, hoje é a 660, e aí eu chamo a atenção para um pedacinho do artigo 5º, se eu não me engano, que mudou, que diz assim, os profissionais prescritores, quer dizer, já está sendo previsto nessa norma que, além do médico, existem profissionais prescritores, outros além do médico. Ok, então a 660, ela permite que o médico ou o profissional prescritor faça sua prescrição individual e esse produto seja trazido para o Brasil. Mas o que eu quero que fique claro é o seguinte, esta via, ela é só uma ciência Anvisa que esse produto está em território nacional. Esse produto ele não é verificado. É por conta e risco do médico e do paciente. Então, existe um termo, né, que é assinado por ambos para que, se em qualquer eventualidade, ambos respondam pela decisão de usar este produto. E aí vem a 327, no afã de quê? De permitir que, em território nacional, algumas empresas com o status de fabricante, a gente sabe que importador no Brasil tem status de fabricante, né? Pudesse o quê? Ter uma anuência da agência do seu produto para circular e comercializar. Isso é um pouco melhor que a 327, que a 660, porque a 327 minimamente pede o quê? Um status muito próximo do registro de produto, do medicamento. A única coisa que diferencia a autorização sanitária do registro de medicamento é o quê? É a ausência do estudo clínico. A responsabilidade da prescrição é do médico prescritor. Esse produto não pode ter uma indicação definida, porque ele não foi estudado clinicamente, então, né, não existe a possibilidade de se usar o claim, que a gente chama. E assim segue a 327, que este ano está sendo revisada por esta área de medicamentos específicos. Já foi avisado que este ano não será entregue esta revisão, em função de tempos e movimentos, né? É uma agência demandada o tempo todo, enfim, é um tema complexo, é um tema sensível, é um tema que demanda, sim, da participação de todos, gente. E aí, por favor, Sociedade Brasileira de Toxicologia, participe, vai ter consulta pública, existem grupos de trabalho, enviem seus posicionamentos para casa. Por quê? Porque essa regra, a 327, é uma regra de transição. Quem tem autorização sanitária, no final de 5 anos, ela precisa ter o quê? Ela precisa entrar com um pedido de registro de produto, registro de medicamento. E ela vai definir qual é a via, se é a RDC 24 ou se é a RDC 26. Isto é, ou esse produto vai ser um fitoterápico ou ele vai ser um fitofármaco. E a gente está falando aqui, que era a nossa conversa, de quê? De 2 ativos, CBD e THC. Só que nós já sabemos, e isso muito nos orgulha, que o Brasil hoje, ele é precursor, ele é pioneiro em várias frentes de estudo. Então, a gente já está falando aí de canabigerol, de anandamida, enfim, de muitas coisas. E quando a gente pensa
Em todos os canabinoides medicinais que já foram verificados, e são mais de 150 até onde eu saiba, você começa a imaginar o quê? As combinações. E as combinações com THC, sem THC, as indicações que vão ser verificadas. Então, é muita coisa, gente. Né? Então, o que nós temos? 3 vias para o acesso de produtos à base de cannabis, né? A importação individual, pela RDC 660 de 22, pela RDC 327, onde empresas submetem uma documentação muito próxima do registro de produto que garanta qualidade e segurança, né? E aí, se o pleito for anuído, essa empresa tem uma autorização sanitária e o registro de medicamento, que é uma via absolutamente possível. Agora, para que isso aconteça, o que precisa? Estudo clínico. Isso é diferente de pesquisa clínica. É muito diferente. O estudo clínico, ele precisa ter um desenho, ele precisa ser discutido com a agência, com a coordenação de pesquisa clínica. Isso você fala com a CONEP também. Enfim, existe todo um rito para que este produto tenha o registro de medicamento. Gente, qual é o grande objetivo desse controle? Né? Sustentar tudo o que nós conseguimos até agora de dados efetivos da excelência desses fármacos, porque de fato funciona, e quem convive ou conviveu com essas famílias sabe disso. Eu, enquanto estive diretora, fiz questão de receber as famílias, inclusive, para entender do que se tratava. Né? E precisa de controle mesmo, tanto na fabricação, gente, porque o controle das boas práticas, ela não termina na porta da fábrica, ela se estende até a casa da pessoa que vai usar esse medicamento. Então, se for numa drogaria, se for, enfim, onde quer que esse produto, esse trânsito precisa ser checado, verificado e controlado também. E outras discussões que vêm por aí, né? O plantio para finalidade industrial, isso tudo, gente, vai demandar muito tempo, muita discussão, muita maturidade das autoridades, né? Não só a nossa autoridade sanitária, que é a Anvisa, mas de outros órgãos que falam de segurança pública, de controle de logística, enfim, isso tudo. Então, é uma grande discussão. E nós não podemos perder o foco. Produtos à base de cannabis, sendo medicamento ou autorização sanitária, eu gosto sempre de lembrar, não é panaceia, não serve para tudo nem para todo mundo. É preciso absoluto critério, e quem pode fazer isso é um médico, o profissional de saúde que acompanha. Existem equipes multidisciplinares que acompanham e têm esses dados, então precisa sim ter esse controle. Porque não é brincadeira, né? É muito difícil quando a gente precisa explicar para alguém. Eu acho que as associações, e vocês desculpem, né? Enfim, cada um tem um posicionamento, eu tenho o meu. As associações de pacientes, elas tiveram um papel fundamental nessa discussão, fundamental, inclusive de acolhimento dessas famílias. Agora, o processo produtivo de um produto como esse, ele demanda muito critério, ele demanda muito empenho, muito esforço. E, às vezes, um processo que não é simples, porque não é mesmo. E para a gente assegurar qualidade, segurança e eficácia num produto, esse processo produtivo ele tem que ser meticulosamente cuidado. É a mesma coisa que a gente falar de um medicamento sintético. Desculpa, é o controle. Para que a gente tenha o quê? Certeza que esse produto, ele tem a origem dele garantida, ele tem dentro do frasco a concentração de cada ativo que ele declara que tem, e que, de fato, ele é seguro para a utilização, né, que o solvente que está sendo usado, que o veículo que está sendo usado é grau farmacêutico, ele tem estabilidade verificada, isso tudo precisa o quê? Isso tudo está escrito na norma. A norma quer dizer controle. Eu costumo dizer sempre assim, regulamentar está no avesso do liberar. Proibir está muito mais próximo de liberar do que regulamentar. Quando você cria uma regra, você cria um caminho, principalmente para quem quer fazer certo. Então, eu acho que o meu tempo está expirado. Eu estou preocupada com o tempo,
mas é uma discussão e tanto. Assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui falando com vocês. Foi uma construção maravilhosa, porque toda a casa participou, né? Toda a casa, toda a agência, os diretores tiveram que se debruçar e estudar junto com as áreas técnicas para que todas essas vírgulas e que todos esses artigos fossem escritos, né? Algumas vezes ultrapassando alguns limites, digamos assim, a questão da prescrição, isso foi um pouco difícil, porque a decisão de em que momento usar, no meu entendimento, essa decisão é do médico, ela não é da agência, ela é do médico. Em que momento o médico vai entrar com esta medicação, essa decisão, no meu entendimento, é do médico que está cuidando deste paciente. E o que a gente precisa, gente, é de monitoramento. Farmacovigilância. Você vê na vida real o quê? O comportamento desse produto. E é disso que a gente precisa, porque esse é o controle verdadeiro. É isso. Eu espero ter colaborado. Não sei se eu passei muito do meu tempo. Dúvidas, por favor, me encaminhem. Se eu não souber responder, eu vou dizer, não sei, vou pesquisar e eu respondo por e-mail. Acho que é isso. Não passou do seu tempo, não. A gente tinha até te dado um tempo extra, um pouquinho, porque a gente interrompeu, mas foi em cima, perfeito. A gente já tem aqui algumas perguntas para te fazer, obviamente. Eu acho que esse é um tema super importante. Já conhecer como é que é o trabalho e quais foram as orientações da Anvisa para chegar até esse modelo que eles chegaram na 327, né? Então, isso é importante a gente conhecer a dificuldade que se tem de trabalhar com isso, né? Então, são temas que são super importantes e que a sociedade também precisa conhecer, porque eu entendo que tem toda uma cobrança em cima da agência, inclusive, e que ela tem que ser dividida, né, de certa forma. Mas a gente continua aqui apresentar as apresentações agora. Eu queria passar a palavra para o Vinícius, né? Não vou te agradecer agora, Alessandra, porque eu vou deixar para o final, tá? Então, aproveitando para apresentar o Vinícius, ele possui graduação em medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, residência em psiquiatria pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Campinas, fellow de pedopsiquiatria com ênfase em autismo e esquizofrenia precoce, no Hospital Villevard, é isso, em Paris? Villevard, em Paris, na França, ex-membro do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, o LEIPS, da Unicamp, professor convidado do curso de extensão de Cannabis Medicinal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, professor da pós-graduação em Cannabis Medicinal da Inspirali, membro e professor da Weekend Academy, pesquisador do sistema endocannabinoide e prescritor de cannabis medicinal desde 2016. Atualmente é coordenador do Núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e diretor do Instituto Sintropos em Sorocaba. Vinícius, um prazer enorme te receber aqui, te rever depois de algum tempo, né? A sua contribuição aqui vai ser sensacional, né? Eu espero que a gente possa continuar debatendo, né? Eu sei que você traz sempre novidades a respeito, né, da questão do sistema endocannabinoide, então te passo a palavra, uns 20 minutinhos, para a gente poder debater depois também. Então, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço em seu nome, Silvio, pelo esse convite. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar, a partir do conhecimento, do estudo da cannabis medicinal, ter possibilitado essa interlocução com diversos profissionais. Eu acho que isso realmente é algo que deveria acontecer, na verdade, com todas as áreas, mas a gente vê que a cannabis, pelo tema, pela dificuldade, pela complexidade, exige realmente essa interdisciplinaridade, que eu acho que é fundamental. Então, eu acho que é um pouco também do intuito do Núcleo de Cannabis Medicinal do Sírio, né, fomentar essa discussão, fomentar principalmente a partir do que a gente hoje tem de evidência científica da pesquisa realmente com os produtos derivados da cannabis. Então, acho que, né, um ponto que a Alessandra falou, né, não é uma panaceia, a gente sabe disso, mas, sem dúvida nenhuma,
tem um potencial terapêutico fantástico para muitas das condições, e a gente vive hoje num momento em que essa discussão precisa ter travada realmente, acho que um pouco melhor, principalmente agora, como a gente assistiu uma posição do CFM, da resolução, né, que agora me fugiu o número dela, em que cerceava realmente a possibilidade prescritiva para outras condições que não a epilepsia, na síndrome de Dravet, na Lennox-Gastaut, e no complexo de esclerose tuberosa. Então, acho que eu vou trazer um pouco dessa discussão a partir do meu olhar. Vou tentar fazer o mais rápido possível, Silvia, mas eu vou apresentar aqui para não me perder também muito na discussão. Deveria, talvez, ter conseguido sintetizar um pouco mais para a linha que a gente está falando da regulação e da parte de toxicologia, mas eu vou, talvez, abranger um pouquinho mais essa discussão e você vai segurando meu tempo aí também, tá bom? Vocês conseguem me ver aqui? A minha apresentação? Eu não estou ouvindo ninguém. Sim, estamos sim. Obrigado. Sim, também. Então, na verdade, eu queria falar um pouco, né, e sempre falo aqui nas minhas aulas, nas palestras, que é lógico que a cannabis ela é algo importante, né, do ponto de vista da utilização a partir de uma substância, de substâncias dessa planta, num sistema que esse sim é a estrela, esse sim é o mais importante, né? Então, a cannabis ela foi uma chave não só do conhecimento, mas também da intervenção a partir de um sistema que a gente não conhecia. E a importância desse sistema é muito grande, né, para vários aspectos do nosso funcionamento biológico. Mas quando a gente fala no tratamento dessas substâncias nesse sistema, né, a gente hoje ainda não pode falar, muitas vezes, numa medicina baseada em evidência. Né? A gente tem muito poucos estudos, né, de robustos, de qualidade, né, que possam assegurar realmente uma indicação da maneira como a gente gostaria, ou como, na verdade, seria o ideal pela medicina baseada em evidência. O que a gente tem hoje é muito mais uma indicação baseada na medicina translacional, que tenta trazer da ponta da pesquisa aquilo que a gente hoje já avalia que é seguro, que tem uma aplicação interessante do ponto de vista, né, do tratamento de uma condição mais grave, né, uma condição refratária a um tratamento, uma condição órfã de tratamento. Então, a maior parte do uso que a gente vê ainda é o uso compassivo, né, para essas condições, como a epilepsia refratária, como o autismo, por exemplo, e muitas vezes um uso off-label. Né. Agora, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, entender qual é a planta que a gente está utilizando, né, que tipo de substâncias são essas que estão na planta. Porque eu posso ter dentro da cannabis, né, uma multiplicidade muito grande de substâncias, principalmente o CBD e THC, que vão trazer efeitos praticamente opostos ao que a gente, na verdade, quer atuar, né, que é esse sistema endocannabinoide. Então, se eu não entendo, se eu não sei qual é a concentração de CBD e THC de um produto, eu não consigo fazer uma boa indicação clínica. Né? Eu posso, na verdade, até exacerbar um sintoma que esse paciente, na verdade, gostaria de tratar. Né? Então, hoje, o que a gente tem realmente, né, de evidência, apesar de muita especulação, por exemplo, né, nesse estudo que fala dos efeitos neuroprotetores, alívio da dor, diminuição de ansiedade, efeito antidepressivo, efeito antioxidante, redução de crescimento de células tumorais, redução da inflamação, muito disso ainda é algo que a medicina ainda não pode realmente assegurar. A gente ainda precisa de mais estudos. Mas, apesar disso, algumas conclusões já foram possíveis de serem feitas, principalmente para o tratamento da dor crônica no adulto, na espasticidade da esclerose tuberosa, na quimioterapia, né, na náusea e vômito induzida pela quimioterapia, e sim, também nos transtornos intratáveis epiléticos. Né? Mas o que a gente vê é que a evidência está aumentando cada vez mais, e não é muito porque a gente tem estudos que foram, por exemplo, estudos negativos ou que trouxeram um desfecho ruim para o tratamento, mas que não são estudos que tiveram realmente uma boa qualidade, que não foram estudos tão robustos. Né? Então, a gente precisa aprofundar esses estudos. Então, quando a gente pega as meta-análises que a gente tem hoje, então as meta-análises do JAMA de 2015, depois uma revisão em 2019, a gente vai ver que a evidência ainda é de baixa qualidade. Né? Todos os estudos acabam apontando isso. Então, existem algumas indicações. Então, o próprio JAMA, né, de 2015 já apontava, né, uma evidência de qualidade moderada
do tratamento da dor crônica e da espasticidade, que, na verdade, são produtos que contêm o THC. Né, e a gente vê na resolução do CFM em que não contemplava esse tipo de prescrição clínica. Né? Agora, esse estudo é o mais recente que a gente tem, que foi uma revisão agora de 2022, né, também mostrando, né, uma eficácia muito interessante, um certo grau de variabilidade dessa eficácia, dessa evidência, mas mostrando que a gente tem, sim, efeito terapêutico para a epilepsia e para o parkinsonismo, né, além também de melhora do apetite, melhora na dor crônica, melhora na síndrome de Tourette, né, e uma evidência ainda moderada para a dor crônica e para a espasticidade e para o sono. Então, de novo, cada vez que tem um estudo novo, a gente vê o aumento desses níveis de evidência, mas ainda são estudos preliminares. Agora, o efeito que o sistema endocannabinoide tem no nosso organismo não pode ser negligenciado ou, de uma certa forma, vamos dizer assim, inibido pelos problemas que a gente tem em relação à regularização da cannabis. Né? Eu acho que isso não pode ser algo que esteja atrelado. Então, por exemplo, nessa resolução também do CFM recente, ele dizia que a gente não podia nem, por exemplo, dar aulas e cursos sobre cannabis medicinal, mas, de uma certa forma, o que a gente está falando não é somente da cannabis medicinal, é do sistema endocannabinoide que todo mundo possui e que age em diversas áreas do sistema nervoso. E algumas teorias hoje, inclusive, mostram, né, de uma forma ainda hipotética, mas que cada vez também ganham mais robustez, que existem mecanismos envolvidos no transtornos neuropsiquiátricos que são de origem inflamatória, que são de origem, na verdade, imunológica, que tem um componente imunológico. A gente sabe disso, né? O estresse, principalmente, ele traz uma toxicidade para esse organismo e ele vai estar associado a diversos transtornos neuropsiquiátricos, como esquizofrenia, como os transtornos de ansiedade e depressão. E entendendo a maneira como o sistema endocannabinoide atua, diminuindo o nível de excitabilidade desse cérebro e diminuindo os marcadores, né, os processos inflamatórios envolvidos principalmente no estresse, trazem para a gente uma possibilidade de atuar sobre esse sistema endocannabinoide, não só diminuindo alguns sintomas, como aqui, por exemplo, nesse caso, mostrando como que o sistema endocannabinoide diminui a excitação neuronal, que vai estar associado a diversos transtornos, desde transtornos epiléticos, convulsivos, como também transtornos ansiosos, como também a outros transtornos neuropsiquiátricos, como no autismo, por exemplo, no TDAH. Agora, o que é realmente intrigante do sistema endocannabinoide é a possibilidade de modulação desse sistema imunológico, né? Então, a cannabis ela tem uma possibilidade de diminuir a ativação das células do sistema imunológico, né, do sistema das células da glia, diminuir esses fatores neurotóxicos que essas células produzem e neuroproteger. Né? Então, tanto o CBD quanto o THC possuem efeitos que são antioxidantes e neuroprotetores, né? Então, de uma certa forma, isso na psiquiatria, né, é algo muito importante. Por quê? Porque não é à toa que a gente tem visto, né, no uso da cannabis em diversas aplicações na neuropsiquiatria. Transtorno do espectro do autismo, TDAH, esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, transtornos do sono, transtornos alimentares, Tourette, nas demências. Né? Isso não é uma coincidência. Na verdade, isso diz um pouco de como o nosso organismo funciona, como ele se modula através da resposta do estresse para tentar manter, né, o seu equilíbrio. Agora, ainda a evidência, de novo, é baixa. Né? A gente tem poucos estudos que falam do uso dos canabinoides na depressão, na ansiedade, no TDAH, né? Mas essa evidência cada vez mais tem aumentado e a gente não pode parar de investigar, né? A gente não pode ser, na verdade, caminhar de uma maneira oposta, né? Proibindo a discussão, diminuindo o incentivo a tipos de pesquisa. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que a gente incentiva a pesquisa num ambiente onde você tem uma regulação que é muito rígida e restrita e que você não tem ainda uma indústria que consiga realmente fazer esses estudos de grande monta. Agora, o mais importante, e a gente não pode se furtar de falar isso, é que
principalmente se eu não sei qual é o produto que está sendo utilizado, e esse produto contém uma quantidade maior de THC, eu vou ter sim um risco associado a essa substância. Então, a gente sabe que geneticamente algumas pessoas são mais predispostas, por exemplo, à esquizofrenia, e podem ter uma sensibilidade muito maior ao uso do THC. Eu vou ter muitas vezes o uso, né, em adolescentes, a gente sabe que quanto mais precoce o uso do THC, aí a gente está falando de um uso não medicinal, mas de um uso recreativo, a gente vai ter um aumento principalmente de transtornos psicóticos, de transtornos de ansiedade, de depressão. Então a gente não pode se furtar dessa discussão, né? Então, aqui, por exemplo, o estudo do Lancet, que também foi uma revisão de 2020, mostrando que, às vezes, uma única administração do THC pode, sim, induzir sintomas psicóticos negativos, né? Podem trazer um aumento de sintomas de ansiedade, de depressão. A gente tem uma evidência que ainda não é muito consistente de que o CBD diminui esses sintomas. A gente vê isso em muitos estudos, mas a gente ainda precisa avançar, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado na hora de indicar esses produtos. Se não é um produto que está realmente sendo bem avaliado, que tenha, né, um registro adequado, eu posso colocar esse paciente num risco, né? Qualquer pessoa, na verdade, pode estar sensível ao efeito psicoativo do THC, né? Então eu preciso realmente saber. E pacientes cardíacos também podem ter um risco aumentado, principalmente por conta da taquicardia, que é uma resposta causada pelas doses do THC. A gente sabe que isso acontece principalmente com os produtos sintéticos, produtos que têm um efeito muito intenso no sistema endocannabinoide, mas qualquer dose mais alta do THC pode aumentar uma instabilidade aí cardíaca que o paciente já pode ter previamente. E os novos, aqui eu não vou passar nessa parte, mas os novos caminhos, a gente ainda tem muita coisa para pesquisar. Então, de novo, eu falo que a gente pouco sabe sobre o CBD e o THC, e a gente, às vezes, já tem outras substâncias que já estão aparecendo até com aplicações terapêuticas muito interessantes, como a canabidivarina, né, o CBDV, como o CBC, o CBN, o CBG, né, e até outras substâncias que a planta produz que não são canabinoides, né, como, por exemplo, o Silexan, que é um medicamento derivado do linalol, da lavanda, né, que muitas plantas da cannabis também vão apresentar. E, de novo, a cannabis não é uma parte, né, dessa terapêutica que hoje a gente entende como uma medicina canabinoide. Então, hoje nós temos, né, além dos canabinoides da planta, dos fitocannabinoides, inclusive próprios endocannabinoides que a gente pode utilizar na prática clínica e que não tem a mesma restrição da cannabis, por exemplo, que é a palmitoiletanolamida, a oleoetanolamida, a própria anandamida, que a colega estava falando agora há pouco, né? Então, a gente até tem medicamentos hoje na farmácia, como o PEA, palmitoiletanolamida, que é um medicamento que hoje já está disponível para o tratamento da inflamação e da dor crônica, porque atua pela via do sistema endocannabinoide, principalmente dos receptores CB2, né? E mais importante, talvez, do que pensar no tratamento da cannabis medicinal, é, de novo, pensar como é que a gente faz para melhorar o nosso próprio sistema endocannabinoide, né? Não ficar na discussão tão acirrada em relação à planta, e entender um pouco mais como é que o nosso sistema endocannabinoide funciona. Então, esse estudo mostra, por exemplo, como é que a gente pode alimentar e cuidar do nosso sistema endocannabinoide. E muitos desses estudos mostram que a melhora da qualidade de vida, do estilo de vida, como exercício físico, manutenção de um peso adequado, intervenções de medicina alternativa e complementares, como diminuição do estresse ambiental, massagem, acupuntura, potencializam o sistema endocannabinoide. Um estudo recente também mostrou, e agora em 21, que o que a gente achava anteriormente, que os efeitos de bem-estar, da sensação de prazer, que estariam associados, por exemplo, a uma corrida mais intensa, né, ao que se chama hoje de barato dos corredores, não é causado pelos efeitos dos opioides, né, das endorfinas, que são, sim, liberadas no momento, né, pós um estresse físico que a pessoa produz, mas que talvez os efeitos de melhora do humor, de melhora, né, de diminuição do risco de depressão, de melhora do próprio metabolismo do sujeito, esteja relacionado, né, principalmente ao próprio sistema endocannabinoide, né? Então,
a gente precisa, de novo, entender melhor desse sistema e talvez discutir um pouco menos sobre o que a planta, né, pode trazer para a gente, porque eu acho que a gente fica numa discussão mais de regulação e esquece da ciência e da medicina que está por trás disso. Vinícius, queria te agradecer, excelente apresentação, rápida, no tempo. Gostaria muito de aprofundar muitos desses temas que você levantou, né? Queria te parabenizar e dizer que, assim, você pontuou coisas que são extremamente importantes, né? Essa questão da evidência, que eu acho que a gente pode debater depois, dar uma aprofundada, assim, até onde, né, a gente tem evidência ou não tem evidência, e como é que a gente opta, né, por um determinado trabalho ou não, enfim. Então, vamos deixar aí em suspenso, né, mas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria aproveitar e dizer para todo mundo, inclusive para quem está assistindo agora pelo YouTube, que a gente teve um momento de interrupção e que essa parte interrompida vai ser postada depois, para quem quiser assistir posteriormente, vai estar disponível, tá? Mas a gente voltou com a transmissão para o YouTube na fala do Vinícius. Eu não quis interromper, né? Estava tão boa que não dava para interromper. E agora eu queria passar a palavra, então, para o José Luiz, que também queria te agradecer, José, pela disponibilidade de estar aqui participando, né, mais uma vez, mas você tem uma obrigação com a Sociedade de Toxicologia. Então, não é nada mais que obrigação. Não queria te agradecer muito pela participação, assim, você traz coisas também super importantes, né, no ponto de vista analítico. Então, para quem não conhece, o José Luiz, ele tem graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo, em 2004, doutorado em química analítica, na química analítica no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, em 2008, possui pós-doutorado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, desde 2010, e no National Institute on Drug Abuse, que é o NIDA, em Baltimore, de 2013 a 2014. Tem livre docência na Universidade Estadual de Campinas em 2022 e foi perito criminal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de São Paulo, de 2006 a 2016. O José Luiz também foi presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, SBTox, na gestão de 2012 e 2013, e atualmente é professor doutor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas e coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Então, ele possui experiência nas áreas de toxicologia e química analítica e instrumental, com ênfase nas análises toxicológicas, né? Já é amplo a área de atuação, mas essa questão analítica é super importante, então eu queria que o José Luiz falasse um pouquinho, né, da cannabis, do ponto de vista da toxicologia analítica, forense, que seja, que eu acho que também é um ponto importante para a gente discutir. E aí você está com a palavra, 20 minutinhos. Silvia, obrigado pela apresentação, agradecendo à Sociedade Brasileira de Toxicologia, na figura do nosso presidente Zeca, né? Então, o Zeca também não tem outra escolha, né? Ele nasceu Zeca, né? Quando a gente nasce José, você nasce Zé, né? E o Zeca também já nasce Zeca também. Então, parabenizar a gestão da SBTox por esses debates são muito importantes, a gente já teve outros temas, e este agora, para conversar sobre cannabis medicinal, é importante trazer esse tema para debater, porque a gente tem vários aspectos dentro da toxicologia para debater. A gente, obviamente, foca muito mais aqui na parte medicinal, né, porque é isso que mais está em discussão hoje em dia no Brasil. Mas tem aspectos toxicológicos que vão balizar esse uso medicinal também, né? Então, eu vou compartilhar alguns slides aqui.
Você só confirma que está vendo a minha tela, Silvio, por favor. Estamos vendo. Beleza, obrigado. Agora sim. Bom, então, a Silvia comentou, eu tenho uma vivência muito maior do laboratório de análises toxicológicas do que efetivamente da parte experimental, né, e a parte clínica eu estou aprendendo agora também, né, junto com a equipe do CETOX. Mas a parte do laboratório tem muito para contribuir nessa área também, né. Eu gosto sempre de reforçar que a gente está tendo essa discussão nos últimos 10 anos, talvez, talvez não falando só de Brasil, mas de mundo, porque a gente está falando de mercados milionários, né? Então, não há a menor dúvida de que existe benefício terapêutico, mas também não há dúvida de que essa discussão ela só vem à tona porque se descobriu um mercado milionário relacionado com a maconha, né? Então, dados lá do Colorado, que é um estado americano que foi precursor disso tudo, já mostra que só em volume de venda de maconha, desde a legalização em 2014 até 2019, então no período de 5 anos, você teve um aumento de 256% em receita de venda, né? Esse aumento da receita de venda de produtos à base de maconha no Colorado, ele vem acompanhado de um aumento de 447% de receita tributária, que foi para o estado do Colorado no mesmo período. Então, a maconha medicinal, no caso do Colorado, ele não trata só do medicinal, óbvio, né? Mas a maconha, ele é um mercado multimilionário para a empresa envolvida e também para o estado onde ele está regulado, porque o lucro é enorme. E esse lucro ele vem não apenas com a venda da maconha, mas ele vem também com a venda de diversos apetrechos diferentes, justamente o uso de extratos, tanto para uso humano quanto uso veterinário. Se esse uso ele vai ser medicinal ou se isso vai ser classificado como um suplemento, com alimentos preparados à base de extratos de cannabis. Então, é um mercado que se abre, que vai muito além desse uso terapêutico que a gente vai estar focando principalmente hoje. Tá? Focando na parte terapêutica, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de maconha ou de cannabis, a gente está falando de uma planta. E uma planta que ela é constituída por uma enormidade de substâncias químicas sintetizadas naturalmente durante o crescimento daquela planta. Nosso foco principal são os canabinoides. A gente tem um foco majoritário nessa discussão sempre sobre o THC e o CBD, mas o Vinícius já mostrou na apresentação dele, cada vez mais outros canabinoides também estão tendo interesse para uso medicinal, né? A planta, então, ela não é composta só de THC ou só de CBD. A gente tem ali uma mistura muito grande de substâncias. E, como todo medicamento, o efeito terapêutico vai ser baseado muito na composição desse medicamento do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo. Então, se eu quero um efeito terapêutico específico, eu preciso ter o canabinoide específico naquela planta, naquele extrato que o paciente vai utilizar. Se eu tenho uma determinada patologia que eu vou tratar com THC, não adianta eu ficar administrando CBD. Se eu tenho uma patologia que eu preciso mais do CBD, não adianta eu ficar tratando com THC. Então, hoje em dia, você tem possíveis usos dos canabinoides para uma enormidade de doenças diferentes. Esse aqui talvez seja o primeiro ponto para a gente debater um pouco mais. Até onde a gente realmente tem evidência que serve para todos esses tipos de patologias, né? E mais do que isso, até que ponto eu não tenho um outro substituto já no mercado que serve para tudo isso, né? Então, quando a gente está falando de um medicamento,
será que a gente precisa de algo novo desse tipo na terapêutica? Então, estou deixando uma ideia para a gente debater mais adiante, né? Então, não é porque serve para controlar determinado tipo de problema que eu preciso efetivamente ter o produto à base de maconha para usar naquela terapêutica, né? Se eu tenho outros produtos que controlam aquela determinada patologia de uma forma tão eficaz quanto. Né? Outro ponto importante, seguindo na mesma linha, é o fato de que, de novo, a gente está falando de uma planta, e a planta não é composta por um único elemento, uma única substância química. A gente tem ali um buquê que que a natureza coloca dentro daquela planta, e esse buquê, ele é o responsável pelo efeito terapêutico. Você tem já estudos que demonstram que o efeito do CBD isolado não é igual à mesma concentração de CBD dentro de um extrato feito a partir da planta. E por que isso não é igual? Porque você tem outras substâncias, muitas vezes minoritárias naquele extrato, mas que contribuem de alguma forma para o efeito terapêutico. É o famoso efeito entourage, né, na palavra em inglês, ou efeito comitiva. Dentro desse efeito comitiva, não só os canabinoides estão na discussão, mas outros compostos fitoquímicos, como, por exemplo, os terpenos, eles também têm um papel importante quando a gente fala do efeito terapêutico. A gente usa terpenos, inclusive, em outras plantas medicinais. Então, a gente já sabe que alguns terpenos têm, sim, uma atividade terapêutica importante. Então, o efeito terapêutico no final, ele vai ser composto por essa mistura de canabinoides, mas também dos componentes minoritários na planta e outros grupos fitoquímicos, como os canabinoides. Tem essa revisão de literatura que tenta esmiuçar um pouco mais justamente sobre o papel dos terpenos nesse efeito comitiva do uso da cannabis medicinal. É um artigo relativamente antigo, mas que vale a pena ser lido. Bom, agora, se a gente está falando de um produto que vai ser destinado para fins terapêuticos, isso precisa de controle de qualidade. E precisa porque, se eu mudar a composição qualitativa, eu mudo o efeito. E se eu tiver a mesma composição qualitativa, mas diferença quantitativa, eu também mudo o efeito desejado. Isso acontece com todos os medicamentos, e não é diferente quando a gente fala de cannabis medicinal. Tá? Então, você tem alguns argumentos, né, quando você fala do autocultivo e de processos de cultivo pelas associações. Isso é muito importante para a divulgação da cannabis medicinal no país. Eu não tenho dúvida que, tal qual o lucro que eu falei no primeiro slide, ele tem sido importante para se debater cannabis medicinal. As associações de familiares que fazem uso desse tipo de medicamento também têm um papel fundamental nessa discussão, porque eles que, nesse momento no Brasil, acabam fazendo essa ponte entre o que é ilegal, muitas vezes, na planta, com o acesso que o determinado paciente pode ter com o produto. Tá? O problema é que nem sempre as associações têm uma capacidade de fazer esse controle de qualidade, de garantir que ali você tem um determinado canabinoide. Muitas vezes, a composição ela é feita baseada na espécie da planta que está sendo cultivada. Essa aqui é uma planta que produz mais THC, então ela vai servir para esse tipo de doença. Essa é uma planta que produz mais CBD, vai servir para esse tipo de doença. Mas, efetivamente, qual é a composição de THC ali? Eu consegui extrair todo o THC daquela planta? Né? Então, o controle de qualidade laboratorial, ele é muito importante. Aqui na Unicamp, desde janeiro deste ano, a gente tem um termo de cooperação assinado com a APEP, que é uma associação
de pacientes que fazem uso de cannabis medicinal, uma associação do Rio de Janeiro. Essa parceria, ela nasceu do projeto de doutorado da Marília Cardoso, que faz a pós-graduação aqui na Unicamp, dentro do programa de pós-graduação em farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas, e o projeto de doutorado da Marília é justamente uma avaliação do perfil de canabinoides e outros possíveis contaminantes, inclusive, de extratos feitos à base de cannabis medicinal, tanto de pacientes que têm habeas corpus, quanto de associações como a APEP. O que a gente enxerga no laboratório são misturas de canabinoides, né? Por exemplo, esse é um exemplo de cromatograma com 12 canabinoides. O nosso protocolo de análise de hoje, a gente pesquisa 12 canabinoides diferentes, e cada extrato tem um perfil diferente, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo de um extrato que tem uma proporção parecida de canabidiol, né, de CBD e de THC, né? Então, a gente analisa diversos extratos que a APEP encaminha para a gente, e também famílias que têm habeas corpus, e a gente devolve para essas famílias não é um laudo, mas um relatório de análise dizendo qual é a composição química que a gente encontrou nesses produtos. Inclusive, a gente tem até alguns extratos que, por exemplo, não tem THC e não tem CBD. São extratos que são, por exemplo, ricos em canabigerol, que, teoricamente, é um outro canabinoide que você vai ter uma série de efeitos biológicos diferentes do que a gente tem esperado para o THC e para o CBD. Então, serviria para outros tipos de tratamentos, né? Como eu comentei, os terpenos têm um papel fundamental também na terapêutica. Então, dosar os terpenos é algo que também está sendo feito aqui no Laboratório de Toxicologia da Unicamp, para a gente compor, para conseguir dizer melhor qual é esse buquê que esse óleo de cannabis medicinal que o paciente está tomando, ele é composto, né? No caso do perfil de terpenos, eu chamo atenção para esse trabalho da professora Virgínia, foi da UFRJ, ele foi publicado no começo desse ano também, na Forensic Science International, e ali já tem uma avaliação de perfil de terpenos em diversas flores de cannabis cultivadas aqui no Brasil. Então, para mostrar que esse tema dos terpenos, ele é realmente importante, e ele está sendo pouco explorado ainda dentro dessa terapêutica canábica, né? Da mesma forma que ainda existe pouca preocupação no Brasil com relação à contaminação por compostos que, às vezes, que nós temos preocupação quando falamos com outros medicamentos, né? Então, por exemplo, contaminação por pesticidas é algo que já está bem descrito para maconha há muito tempo, né? Então, por exemplo, o trabalho aqui do Rafael, que foi o mestrado dele, que foi, inclusive, orientado pela Silvia e pela Alice, ele já mostrava que a maconha que é vendida no Brasil é contaminada, por exemplo, com paraquat e glifosato, né? Isso há bastante tempo atrás até, né? Tá, mas a gente não está falando de maconha, né, de droga apreendida pela polícia, né? Não. Mas se você olhar, por exemplo, o Canadá, que já tem toda uma regulamentação para cannabis, ele tem uma lista de pesticidas aprovados para uso lá no Canadá, né? Então, pode ser utilizado, tal qual a gente tem para frutas aqui no Brasil, tem pesticidas aprovados para uso em determinadas culturas. Lá no Canadá também tem isso para o cannabis e tem os limites máximos permitidos, tal qual nós temos aqui. Só que já tem um trabalho mostrando que existe, além daqueles, quando foram analisados uma série de produtos à base de cannabis, de 144 amostras que foram analisadas, 26 tinham um pesticida de uso não autorizado. Então, você tinha aqui produtos que não tinham sido aprovados para uso na cannabis, que não deveriam estar naquele material, que nem poderiam ser usados nesse tipo de cultura, e que estava sendo utilizado. Isso é no Canadá.
no Brasil, isso não tem regulamentação ainda, né? A gente não tem nenhum controle sobre isso ainda. Micotoxinas também é um outro parâmetro que a gente tem que medir nesses produtos à base de cannabis, porque o crescimento de fungo na maconha, ele é relativamente comum. E algumas micotoxinas são extremamente tóxicas, né? Por exemplo, algumas aflatoxinas que são extremamente carcinogênicas. Quando você volta de novo lá para a maconha, apreendida como droga, contaminação por fungo é muito comum. A gente estava cansado de ver tijolo de maconha chegando cheio de fungo no laboratório, né? É preciso um controle disso. É preciso um controle disso para garantir que o paciente que está tomando medicamento não tem esse tipo de contaminação. E, por último, a indústria farmacêutica já está muito acostumada com o controle de solventes residuais, tanto em matéria-prima quanto na preparação farmacêutica, né? Existe classificação farmacopeica para classes de solventes para uso em medicamentos que são de acordo com a sua toxicidade, né? Para cannabis, a gente também usa solvente muitas vezes para fazer extração. Temos alguns processos de extração dos canabinoides que não usam solvente, é fato, mas alguns processos ainda utilizam solventes para extrair os canabinoides da planta. Então, como é que a gente garante que esses solventes não sobraram no extrato que a pessoa está utilizando? Então, se a gente tem esse controle para o medicamento, isso também deveria ser avaliado quando a gente está falando de um produto farmacêutico que seja à base de cannabis, tá? Eu não coloquei nenhuma figura aqui, mas a indústria farmacêutica também tem muita preocupação hoje com contaminação ou resíduo de síntese, resíduo de catálise com metais, né? Eu não espero que eu tenha grande contaminação do extrato de maconha, de cannabis com metais, mas é uma planta que cresce no solo, que pode incorporar alguns tipos de metais, sim. Então, se eu faço um controle de metais no medicamento, por que eu não faria aqui? Então, eu acho que a minha mensagem final é que a gente ainda tem muito caminho para trilhar quando a gente fala de cannabis medicinal no Brasil. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o controle de qualidade desses produtos, ele é flagrante e ele é urgente, porque a gente tem um uso desses produtos hoje no Brasil, está acontecendo por associação, vindos de associações, vindos de HC, importados, e que nem sempre isso está sendo avaliado. E as pessoas que estão utilizando esse tipo de produto estão colocando a saúde delas em risco, muitas vezes, por estar se expondo, muitas vezes, a alguns toxicantes muito piores do que aquilo que é o famoso e temido THC. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar agora no começo, Silvia. E talvez, acho que se me permite, até saindo do slide, aproveitando que eu tenho 1 minuto e meio aqui ainda, rapidinho, para falar, um outro ponto que a gente não pode esquecer principalmente se o produto tiver uma composição com THC. O THC é uma substância psicoativa, o THC é uma substância que atrapalha a capacidade de dirigir. Fato, isso não é empirismo. Você tem estudos conduzidos, por exemplo, pelo NIDA, que demonstram que o uso de um cigarro de cannabis, ele é tão ou maior, o problema é tanto ou maior do que a ingestão de bebida alcoólica. Então, se a gente vai discutir o uso disso para um fim mais amplo no país, o laboratório de toxicologia forense também tem que estar capacitado para detectar esse tipo de situação. Um acidente de trânsito relacionado com THC. Isso não existe hoje no Brasil? Não, existe, mas hoje a gente está falando de uma substância ilícita, de uma droga ilícita. Agora, vamos colocar uma outra substância que tem uma regulação para vender na farmácia.
Então, como é que vai ser essa regulação? Vai ter alguma recomendação em bula? Só isso vai bastar? A gente vai precisar fazer alguma educação de trânsito? Isso é um ponto que a toxicologia e a Sociedade Brasileira de Toxicologia vai ter que estar junto, acompanhando esse passo a passo. Acho que é isso. Bom, José Luiz, muito obrigada pela sua exposição. Realmente, sim, tem pontos preocupantes, eu acho que você toca em umas coisas fundamentais também. Por isso que eu acho importante, eu queria, mais uma vez, cumprimentar a SB Tox pela iniciativa de estar desenvolvendo esses debates. Eu acho que é toxicologia em debate mesmo, né? São temas que são super importantes e que a gente precisa aprofundar. Eu acho que a gente tem muito o que fazer, né? Como você colocou no seu último slide, tem muitas coisas para a gente ver ainda. A única coisa que eu já estou com duas questões aqui, pelo menos, que mandaram pelo YouTube, que eu já vou passar para vocês, mas eu queria só fazer um comentário. Eu quando comecei a aprender toxicologia, que eu comecei a estudar toxicologia, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Carlini. Tem mais de 30 anos, né, gente? Então, há mais de 30 anos atrás, o professor Carlini já ensinava para a gente os aspectos vinculados, relacionados à questão terapêutica do uso da maconha, né? E que naquela época a gente nem chamava de cannabis, chamava cannabis, obviamente, pelo nome científico da planta, né? Mas a gente tratava de maconha mesmo. E hoje o que eu percebo é que a gente tem muitos aspectos distintos sobre a mesma situação, ou a mesma planta, digamos, né? Então, quando a gente fala cannabis, a gente está falando do aspecto medicinal, do terapêutico. E quando você fala maconha, você está falando de um aspecto forense, de apreensão policial, de crime, etc. Quando, na verdade, a gente tinha que olhar da mesma forma para as duas coisas, né? Obviamente que todas essas contaminações que são possíveis, elas têm que ser levadas em conta, mas eu acho que isso seria muito mais adequado e muito melhor feito se a gente tivesse realmente uma regulação adequada, né? Então, enquanto a gente estiver nesse retrocesso, né, para satisfazer uma sociedade conservadora, o que a gente vai acabar, o que vai acarretar disso tudo vai ser ignorância, né? Porque você não aprende mais, você não ensina mais, você não pode discutir o tema porque ele é um tema proibido, ele é um tema desagradável. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente tem para fazer é realmente aprofundar e continuar discutindo, né? Então, para tentar resolver aqui algumas das dúvidas que ainda ficaram, eu vou ler para vocês uma, e depois a gente pode, né, continuar mais um pouco até. Eu não tenho a pessoa que fez a pergunta, só foi mandada a pergunta para mim, eu não sei quem foi, infelizmente. Mas a pessoa quer saber o seguinte: o controle terapêutico, dosagem plasmática dos canabinoides, seria útil para os diferentes tratamentos utilizando a cannabis medicinal? Isso é realidade em algum país? Vocês saberiam? Acho que a dosagem plasmática, normalmente, a gente só vai ter nos estudos mesmo, né? Nos estudos clínicos, que a gente tem ali a dosagem. Agora, o que a gente tem visto um pouco mais na prática clínica, pelo menos na minha prática, são os exames farmacogenéticos na metabolização dos canabinoides, né? Então, metabolização pela CYP, né, de canabidiol, de THC, dos metabólitos, né, o delta 11, se eu não me engano, THC, e também o HO-CBD, que de uma certa forma podem ajudar a fazer uma terapêutica um pouco mais personalizada, né? Mas, de novo, não dá para também a gente se pautar de uma forma exclusiva num estudo, num exame como esse, porque, de novo, mesmo esse exame não passou também por estudos que evidenciam que realmente a gente teria, né, uma boa utilização deles ainda. Eu acho que ainda é algo muito inicial, algo que acontece. Agora, sem dúvida nenhuma, seria algo interessante, né? A gente sabe que tem pacientes que respondem de uma forma muito distinta, porque vão ter metabolismos diferentes, né? E para alguns, às vezes, uma dose baixa pode até trazer efeitos adversos, numa dose mais alta vai ter um efeito mais interessante. E sem a gente ter também essas informações, ainda é tudo muito empírico,
né? Então, sem dúvida, seria algo, né, importante, mas não vejo isso como algo na prática clínica tão rapidamente assim utilizado, até porque a gente não tem muito conhecimento sobre a estabilidade desses canabinoides, dos endocannabinoides, então, são os produzidos sob demanda, então é diferente de você ir lá e dosar, né, um ácido valproico, eu acho, dosar uma carbamazepina sérica, o quanto que a gente vai ter com esses canabinoides endógenos e os fitocannabinoides. Mas também estou dando minha opinião, mas como clínico, vocês que são os farmacêuticos que vão saber mais do que eu. A pergunta quem fez foi o Rafael Lanaro, né, e eu achei super importante realmente pensar que talvez seja uma forma, porque vocês mesmos estavam colocando a questão da diferença de uma planta para outra, em termos de concentrações dos componentes todos da planta, e como isso faz um efeito diferente no paciente. Então, realmente, às vezes a gente pode pensar que um controle terapêutico poderia, de acompanhamento, né, desse tratamento, poderia ser uma coisa que auxiliasse, mas realmente... Mas é muito complexo, eu acho, né, Silvia, porque pensa que, né, por exemplo, tem um estudo, que até um pouco na linha do que o Zé falou, da importância dos terpenos, tem um estudo do Didi Meiri, lá do israelense, que estuda sobre o câncer, e ele pega 3 amostras de um mesmo câncer, e ele utiliza 3 cepas diferentes de cannabis, né, de plantas, né, e, na verdade, ele vê 3 resultados diferentes. Um teve uma resposta muito intensa de efeito de morte celular, ali daquelas células tumorais. No outro, você tem uma resposta não muito satisfatória. O outro, você não vê mudança nenhuma e até uma piora, de uma certa forma. Na hora que ele revela as 3 plantas, as 3 têm a mesma concentração de CBD e THC. Então, na verdade, não foi nem o CBD e nem o THC que trouxe esse impacto de melhora ou de não ter resposta nenhuma, ou até piorar um pouco, né? Então, de novo, mesmo que a gente tenha uma análise, às vezes, do CBD, do THC, o quanto que isso realmente, né, ali está fazendo efeito, ou se não é outros compostos, outros canabinoides, ou até mesmo os terpenos, que estão ali agindo de uma forma mais interessante naquele produto. Eu fico pensando realmente na complexidade que é uma planta de mais de 100, às vezes, moléculas canabinoides, de, né, uma quantidade X de você fazer dosagem. Para mim, isso ainda é uma questão, né, um pouco difícil, um desafio aí para pensar na clínica. Né? Ô, Silvia, eu como eu estou satisfeita de estar aqui, né? E aí, quanto mais a gente estuda, mais a sensação eu tenho de que eu não sei nada. E é maravilhoso. Eu não sou um copo cheio, eu sou um copo quase na metade. Ainda tem muita coisa por vir. E é maravilhoso porque, assim, o José Luiz, ele coloca... E aí eu vou usar uma palavra que a gente escuta muito até dentro da agência. Não mais, né? Eu não sou mais diretora de medicamento, eu não estou mais na agência. Mas a gente ouve muito dentro das fábricas, assim, produto de degradação. Produto de degradação sempre é um problema. E nós assistimos, dentro do assunto regulatório, muitos indeferimentos baseados em produtos de degradação. E aí o Vinícius coloca de uma forma brilhante também, como colocou o José Luiz, o quê? Uma gama de informações sobre tudo o que nós ainda estamos quase lá para saber, né? Sobre CBD e THC, quer dizer, ainda falta muito, mas é o que a gente conhece mais, e o que a gente ainda não conhece. E isso tudo vem junto. E aí eu pergunto, como é que num ambiente regulatório, como é o Brasil, conservador, baseado em leis antiquadas, em leis ultrapassadas, e, lamentavelmente, sempre vem junto o quê? Um viés ideológico para o sim e para o não, o que é muito grave. Então, como organizar isso tudo? Então, assim, gente, no meu entendimento, enquanto estive lá, farmacêutica que sou, olhando de onde eu enxergo isso tudo, no meu entendimento, só há uma forma dessa coisa toda dar certo, é a comunicação ser mais alinhada. Porque não vai... que provas eu posso ter para um dossiê de registro de produto? Travou. Acho que a Alessandra travou. Travou, Alessandra. Volta aí, Alessandra, travou. Desculpa. Gente,
Desculpa, mas é que eu fiquei sem internet, eu estou na minha casa, são vários fatores, e a bateria está acabando, enfim. Então, assim, que provas eu poderia trabalhar junto com a academia? Vocês estão me vendo direito ou estão me vendo ok. lá? Estão vendo direito. Então, que provas a ciência já tem hoje que eu possa aceitar, por exemplo, num dossiê de registro, para que eu possa anuir esse produto e até monitorá-lo? Porque, de novo, gente, dizer que não pode não basta, porque quando o ser humano decide alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele resolve, ele faz. Então, é muito angustiante. Eu já tive notícias lamentáveis, né? Eu entendo e parabenizo o trabalho de muitas associações, mas há notícias graves de que há associações usando maconha prensada para fazer extrato. Isso é muito crítico, porque onde está o controle desse processo produtivo? Então, não é defender a fábrica. Não, gente. O que eu defendo é o controle de qualidade. Como disse lá no início, esse controle de qualidade, ele precisa ultrapassar os muros da fábrica, os muros dos hospitais, os muros dos centros de pesquisa. Então, o que eu desejo é que nós tenhamos, por exemplo, uma Anvisa equipada de profissionais como o Vinícius, o José Luiz e você, Silvia, que já esteve lá também, para discutir, para dinamizar essa discussão regulatória e proporcionar um ambiente regulatório seguro, porque realmente envolve muito recurso. E, gente, quando eu falo de lucro, assim, eu honestamente eu não tenho nada contra o lucro, porque antes do lucro, o que vem? Vem o imposto, vem o emprego, vem o desenvolvimento, vem a nova linha de pesquisa, vem o convite para a universidade. Então, é disso que eu acho que talvez esteja faltando para essa grande discussão. Porque olha quanta coisa boa a gente escutou aqui. E pontos que nos preocupam. Por quê? Porque nem sempre as pessoas têm esse entendimento, esse cuidado e esse critério ao utilizar, ao prescrever, ao defender. Isso não pode ser uma bandeira. Isso é um medicamento. Se nós temos critério para fabricar um antibiótico, um oncológico, uma vacina, nós precisamos ter critérios sólidos, critérios viáveis, responsáveis e coerentes para um produto à base de cannabis, seja ele um medicamento ou tenha ele um outro enquadramento. Uhum. É Eu só complementando a discussão do dosagem terapêutica, né? Eu desconheço o laboratório fora do país que faça, foi até interessante a pergunta, eu vou tentar levantar isso também, mas eu desconheço. Mas aqui vai ter um problema sério, né? Porque de tudo que a gente já sabe sobre estudos com maconha, a farmacocinética do THC é algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver com outras moléculas que a gente usa na área farmacêutica. Então, ele tem uma distribuição para tecido muito pronunciada, ele tem uma fase de recirculação muito pronunciada, ele tem metabólito mais ativo do que ele, né, como o 11-hidroxi-THC. Mesma coisa acontece com o CBD, que também tem um metabólito ativo. Então, é uma farmacocinética, não é muito simples. Então, dos estudos que a gente acompanha lá, que o NIDA fez nos últimos 10 anos, se você coletar uma amostra de sangue pontual e tentar atribuir naquela amostra de sangue qual é o tempo desde a ingesta ou desde o uso do fumado da maconha, você nem sempre consegue, porque aquela concentração plasmática, ela sobe, é diferente daquilo que ela só sobe e desce. Ela tem uma nova fase que ela volta a subir depois de novo no plasma também. Então, pode ter um momento que você tem uma concentração plasmática que você nem sabe em qual nível, em qual fase da cinética você está. Então, a interpretação da farmacocinética do THC e o que vai acontecer com os canabinoides também, ela ainda vai dar trabalho para a gente acompanhar isso. Então, não sei se tem gente fazendo controle terapêutico, mas mesmo o controle sérico do THC, a gente vai precisar de alguma parcimônia para interpretar ele também. O clínico não vai conseguir
interpretar essa concentração sérica de pronto, como o Vinícius comentou, por exemplo, como a gente faz com o barbitúrico, como faz com a carbamazepina. Gente, olha, cada vez que eu ouço vocês falando, eu fico mais aflita. Não só pela falta de conhecimento, mas pela dificuldade que eu estou vendo em cada uma das áreas, né? Ou seja, a gente começou, na verdade, falando da questão das evidências, e a gente até estava debatendo um pouquinho isso antes de começar, né, o debate, realmente. Então, como a gente vai conseguir dar conta de todos esses aspectos? Será que a gente tem realmente que dar conta disso tudo, ou a gente encara aquilo que a gente já tem de conhecimento e procura aplicar da melhor forma possível, entendeu? Então, sei lá, só para dar um exemplo assim, toxicológico, né? Tudo que o Zé falou, por exemplo, em termos de contaminação, a gente encontra nos alimentos também. Né? E nem por isso você vai deixar de se alimentar por uma possível contaminação, porque você vai ver que a quantidade ali está pequena, ou que ela não tem um significado de efeito tóxico detectável, enfim. Então, que caminho será que a gente tem que seguir para a gente conseguir equilibrar essas dúvidas todas, essas questões todas, com um avanço na pesquisa, com um avanço na ciência, com um avanço no nível de conhecimento, e, ao mesmo tempo, atendendo os pacientes que estão precisando. E isso eu não estou nem falando das questões, por exemplo, que nem a Alessandra colocou, né, das associações estarem fazendo extrato com maconha prensada. Eu acho que isso é uma consequência de uma regulação que não deu condições ainda para as pessoas plantarem de forma adequada para poderem fazer um extrato. Então, tem que comprar do tráfico para poder fazer. Silvia, eu costumo assim, você desculpa até eu te interromper, porque eu acho que é uma grande angústia, né? E aí, quando eu olho para este tema, e para outros também, né? Porque quando a gente fala de fármaco, nós estamos aqui para discutir a cannabis, mas existem outras linhas de estudo, vamos falar aí de terapia genética, por exemplo. Quanta coisa está acontecendo. Então, no meu raso entendimento, porque eu estou longe, né, de ser a dona da... Travou de novo, Alessandra. Incrível, com todas essas discussões, no meu entendimento, a gente só consegue avançar em qualquer nível dessa discussão e outras, né? Porque quando a gente fala de toxicologia, a gente está falando de muita coisa, né? Quando a gente fala de pesquisa clínica, a gente fala de muita coisa. Quando a gente fala de regulamentação, muita coisa, controle de qualidade e outra. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre novos caminhos. Há uma coisa que eu aposto sempre, porque eu acho que é o que a gente faz até com os nossos filhos, para quem já os tem. Monitoramento. Monitoramento. O papel aceita o que quer que você escreva nele. Quando eu olho para um dossiê de registro, às vezes me preocupa, porque tem tanta informação ali. Mas será que no mundo real, será que na vida real é daquela forma? Então, no meu entendimento, para todas essas discussões, o que a gente pode fazer é o quê? Monitorar. A gente não pode parar. Eu só vou nesse caminho depois que eu tiver 100% de certeza. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que é observar o que quais as demandas, quais as possibilidades de extrapolação quando a gente olha para essa planta, as substâncias ativas que estão nela, tudo aquilo que a tecnologia já nos permite utilizar como ferramenta para fazer essas verificações. Como é que eu posso usar a academia para arrecadar e organizar esses dados? Como eu posso utilizar a autoridade sanitária para fazer a devida fiscalização de todos esses controles que nós estamos falando aqui? Então, é monitoramento. O nosso filho é uma pessoa pequena. E ele cresce, ele desenvolve. E o que a gente faz o tempo todo? Por mais que a gente cuide, a gente não tem todos os elementos, porque é um ser em construção, e a ciência é isso, gente. A ciência é isso. Alexandre Fleming sabia o que quando ele desenvolveu o primeiro antibiótico. Então, no meu raso entendimento, e aí fica esse... porque você traz a sua preocupação,
E quem te conhece sabe que você sofre com isso, porque a gente conhece o seu semblante, eu sofro também. Então, no meu entendimento, é o quê? É uma convergência de esforços, cada um na sua competência, monitorando, coletando, porque monitorar significa coletar dados para aplicar esses dados da melhor maneira. E assim a gente vai ajustando tudo aquilo que a gente precisa. Então, talvez esse seja um caminho. Silvio, eu acho assim, a gente não teria esse problema se, na verdade, a planta que produz essas substâncias fosse uma planta desconhecida, que a humanidade não usa há mais ou menos 12 mil anos, e que é a planta mais consumida, proibida no mundo inteiro. Se não fosse isso, a gente já teria conseguido avançar muito mais, né? E a gente, na verdade, a gente tem que trocar mesmo o pneu do carro com ele andando. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando e a ciência está tendo que correr atrás desse conhecimento que foi renegado durante 100 anos pela proibição e pela guerra às drogas. Se a gente não tivesse vivido isso, talvez o gap que a gente tem hoje entre o que os estudos conseguem mostrar, estudos ainda de baixa qualidade, como na maioria das vezes, e o que as pessoas, o que os casos anedóticos, o que a história da humanidade traz dessa substância, é muito discrepante. Então, como eu estou dizendo, se fosse qualquer outra substância, qualquer outra planta, a gente teria resolvido isso há muito tempo. A gente também se preocupa muito com isso, né, em relação, por exemplo, ao produto, do que tem nesse produto. O Siddhartha, ele costuma brincar um pouco, né, que não é o veneno da jararaca que a gente precisa controlar, porque é uma coisa muito perigosa, né, que talvez a gente deveria pensar na cannabis mais como a laranja. Laranja não dá tanto efeito psicoativo, não dá barato, não dá efeito em hora de recompensa como o THC dá. Então a gente também não pode, acho que, fazer essa analogia, apesar de eu entender o que ele coloca, principalmente em relação à toxicidade dessa substância. Está mais próxima da laranja, assim, do que da jararaca. Mas a gente pode ter consequências negativas disso. Agora, voltando um pouquinho, só para pensar o que a gente hoje tem tentado utilizar. Se a gente não consegue, então, avaliar ali pelas substâncias, né, os canabinoides, o que no autismo tem sido feito? Os estudos farmacometabolômicos, para avaliar o antes e o depois do tratamento. Então, né, alguns estudos nos Estados Unidos hoje já tem alguns kits sendo disponibilizados para análise de marcadores inflamatórios, para análise de marcadores dos próprios neurotransmissores, dos próprios endocannabinoides, para você tentar fazer um comparativo entre antes e depois do tratamento. Né? Estudo muito brilhante da Bonnie Goldenstein, lá da Universidade de Los Angeles, e, de novo, eu acho que por aí talvez a gente tenha uma via de poder aferir um pouco melhor essa quantidade de tratamento. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, o THC, ele também não pode ser demonizado. Né? Como é que a gente faz essa balança? Porque a gente sabe, muitos estudos têm mostrado isso, que o THC ele vai potencializar esse efeito. Né? E aí muitos estudos saem, inclusive, assim, higher risks, higher benefits, por exemplo, num estudo para Parkinson, né? Então, sim, né, na dor crônica, o protocolo, o consenso internacional que a gente tem é esse hoje. Vai começar com o CBD até 40 miligramas, não teve melhora, aumentar a THC até 40 miligramas para potencializar esse tratamento. Então, de novo, a gente lá no CIRI, por exemplo, hoje, a gente tem uma certa conduta, né, que veio a partir do questionamento, inclusive, da nossa farmácia, em relação aos produtos artesanais. Né? E a gente realmente não pode considerá-los como medicamento. Né? Lá a gente está trabalhando mais com o conceito do que seria um remédio. Ele não é algo prescrito, ele não vai na nossa área de prescrição médica, mas ele vai na área de outros cuidados, da mesma forma que a pessoa, às vezes, estaria fazendo um chá de guaco na casa dela, onde você não vai ter controle nenhum de quanto e nem de nenhuma, mas... Né? A gente não está fechado para isso, né? Eu acho que isso é importante. Então, se a pessoa chega, às vezes, num tratamento, quando ela já está tomando uma medicação e que teve uma boa resposta, ninguém vai chegar e falar, olha, não, para de tomar isso, porque... Mas, de novo, a gente tem que colocar no lugar adequado, e não é do ponto de vista prescritivo, porque eu não posso prescrever algo que eu não sei o que tem. Né, o quanto que tem, né, se tem contaminante ou se não tem. Quando o Zé falou ali para mim do contaminante, do glifosato e do paraquat, que para mim é algo importantíssimo dentro de processos epigenéticos do autismo, processo neuroinflamatório precoce por substâncias tóxicas ambientais. E aí eu vou tratar como a cannabis que contém essa mesma substância tóxica, eu estou, na verdade, produzindo, às vezes, até uma piora do quadro do que uma melhora.
Aí eu deixo só complementar uma coisa, Silvia. A fala do Vinícius, ela me representa muito por causa dessa ideia, da ideia de que nós estamos tendo uma discussão sobre algo que está acontecendo e que, assim, é uma ilusão a gente falar hoje que essas pessoas não vão usar esse feito em casa, elas estão usando. E, assim, já estão usando e tem resultados. E tem resultado. Não pode negar isso. Só que, assim, o quão melhor poderia ser isso se a gente tivesse um mínimo de controle, né? Eu até tenho uma provocação para a Alessandra, mas não é uma pergunta mesmo. Assim. A gente está falando de registrar isso como um medicamento, né? E qual seria a dificuldade maior ou menor se a gente parasse de discutir isso como medicamento e discutisse isso como um fitoterápico? Eu ia jogar essa pergunta para a Alessandra, mas então vou aproveitar, já que a gente vai fazer as perguntas para ela. Qual foi o critério estabelecido para se optar por produto de cannabis e não fitoterápico? E por que a farmácia de manipulação foi excluída desse processo? Só colocar então, vamos lá. Que aí é uma pergunta minha, uma dúvida minha. Qual a diferença de fitofármaco para fitoterápico? Sim, tem diferença, se não tem? Tem diferença. Então, assim, eu vou primeiro responder talvez a pergunta mais tranquila, menos complexa para se entender. Por que isso foi vetado às farmácias de manipulação? Por quê? Critério, e aí, gente, eu faço um grande parêntese. Isso, de fato, está escrito na norma, é vedado às farmácias de manipulação fabricarem, conduzirem a fabricação de produtos à base de cannabis. Por quê? Porque o critério, o processo produtivo realmente, dentro de uma farmácia de manipulação, ele é distinto da fábrica. Eu não tenho como fazer doseamentos como eu faria numa fábrica para garantir que dentro do frasco a gente tenha essas substâncias na quantidade que nós estamos alegando que tem. Então, assim, há diferença nesse processo. Eu sei que hoje existem boas práticas para as farmácias de manipulação. Mas vamos falar a verdade? Esses critérios nem sempre são atendidos. E há uma grande preocupação. Por quê? Essa ideia de dose individualizada, ela funcionaria muito bem se de fato ela fosse aplicada. E é um produto que de fato se conhece o quanto dele. E se o Brasil não pode produzir o derivado vegetal, que aí eu vou chegar lá no fitofármaco e no fitoterápico, para a gente disponibilizar isso para a farmácia de manipulação, teria que haver um outro critério. Então, assim, para ter um maior controle sobre isso que está vindo, foi vedada a possibilidade para essas farmácias. Agora, é um grande parêntese, porque a gente sabe que muitas farmácias já fabricam, já vendem, inclusive para uso veterinário, que, na verdade, eu não me oponho, pelo contrário. E é um braço dessa pesquisa que precisa acontecer, porque isso também tem impacto. E não é só econômico. Enfim, quem estuda medicina veterinária e é um médico prescritor. Então, assim, gente, é uma longa história, mas por conta desses detalhes foi vetada a fabricação desses produtos numa farmácia de manipulação. Agora, o que é fitofármaco e o que é fitoterápico, e aí eu falo com o Zé Luiz, por que é medicamento e não. O fitoterápico, ele é um medicamento. Né? Ele é um medicamento, mas ele não é analisado da mesma forma que é analisado um medicamento sintético. Então, as provas para eu ter o registro de um fitoterápico, elas são... isso é um checklist, elas são adequadas para... como eu posso dizer, para as características desse fármaco, como ele é extraído, qual é a rota de síntese, tudo isso a gente adequa para ter o registro de um fitoterápico. E o fitofármaco, né, qual é a diferença? O derivado vegetal, no caso a cannabis, né, quando você processa, você tem o quê? Você tem a biomassa, a resina dela. E aí você
vários processos produtivos, você tem um que é o fitofármaco, né, por um processo, e o fitoterápico. Eu vou tentar fazer uma analogia para tentar facilitar. Você tem o grão do café. O grão do café, ele é a droga vegetal. Quando você moe o café, você tem a biomassa. Você tem o derivado vegetal. Então, o café é a droga vegetal, você tem o derivado vegetal, que é o café moído. Quando você faz o café, você tem o fitoterápico. É o conjunto de tudo que foi coado no pó do café. O fitofármaco é a cafeína que você conseguiu isolar do fitoterápico. Ficou claro? Perfeito. Depois, se vocês quiserem, eu elaborei um quadrinho para explicar essa diferença. Então, regulatoriamente falando, existem pequenas distinções entre um dossiê e outro, porque um fitofármaco, ele me apresenta provas um pouco diferentes do que é um fitoterápico. Agora, tudo isso, gente, e aí ele é um medicamento, por quê? Porque ele tem estudo clínico. Entendeu? Pela Lei 6360, o que é um medicamento? Né? É uma substância que tem atividade paliativa, curativa, de tratamento. Como que eu já volto? Travou de novo. Enfim. Eu entendi, então, que essa questão do fitofármaco, né, por exemplo, o Silexan, né, que é o princípio ativo lá da lavanda, ele seria um fitofármaco. E o que seria, na verdade, Isso. o fitoterápico seria o próprio extrato da lavanda inteiro. Isso. A questão que eu ia colocar para ela era justamente que você, classificando como fitoterápico, você engloba todos os produtos Exato. que estão na maconha. Então, entre os terpenos, os outros fitocannabinoides. Então, seria mais adequado. Eu concordo. Eu iria também colocar isso para ela. Eu entendo que talvez o mais adequado seja justamente colocar como fitoterápico. Né? Como Porque a gente já viu que só o isolado nem sempre funciona também. Inclusive, seguindo esse mesmo raciocínio que ela fez agora. Né? Deixa eu aproveitar só para não deixar o André Bairros, que também fez uma outra pergunta, e a gente estava falando disso, ele coloca assim, se há uma posologia para canabidiol e outros canabinoides para o extrato de óleo de cannabis. É aquilo que você estava falando, né, Vinícius? Ou seja, a posologia você vai adequando para cada paciente, e aí ele coloca para cada condição, né? Aí ele coloca só o seguinte, que se sabe que a exposição a longo prazo do óleo, o indivíduo inicia o tratamento às vezes na infância e isso avança por anos, que seria se isso seria o mesmo efeito do consumo de cigarro de cannabis. Então, primeiro, começando por aí, de forma alguma, né? A gente está falando principalmente no cigarro de cannabis, né? No uso por uma via inalatória, com a combustão, que vai vir todo o aquecimento, todo o dano. A gente vai ter, né? Normalmente no cigarro são plantas que têm alto THC, quando a gente fala do uso terapêutico, a gente pode até ter uma proporção de THC, mas a gente sempre vai ter o CBD junto, que diminui um tanto desses efeitos colaterais que o THC pode trazer. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na questão do uso a longo prazo, a gente ainda tem muitas incertezas, inclusive em relação ao uso terapêutico. Eu costumo falar, às vezes, alguns pais falam, a gente tem estudos de 20 anos de pacientes que usaram. Não, a gente não teve tempo para isso acontecer ainda, mas a gente já tem estudos que estão acompanhando esses pacientes por um período de tempo maior. Mas talvez mais importante do que se apegar tanto a essa questão, que sim, é importante, é fundamental, mas eu costumo dizer que o mais importante, na verdade, é a observação clínica do paciente. Se eu tenho uma criança autista, que já tomou todos os medicamentos e nada ajudou ela a parar de bater a cabeça na parede, que ela se machuca e bate em todo mundo, que ela não consegue interagir, que ela não consegue dormir à noite, e a gente começa com uma medicação que faz com que ela durma melhor, que ela fique menos estressada, que ela consiga ficar menos agressiva, que ela consiga interagir melhor, que ela consiga prestar mais atenção, qual é a chance disso ser pior a longo prazo do que ela continuar se batendo com a cabeça na parede? É a mesma coisa
que eu acho que a gente tem que pensar, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa desses estudos. Mas para algumas condições que são graves, órfãs de tratamento, não faz muito sentido a gente colocar isso como um impeditivo ou uma barreira. A outra pergunta que ele tinha feito tinha sido sobre se tinha alguma proporção, né, de canabinoides. Então, de novo, a gente sabe que, principalmente na epilepsia, o que a gente tem mais evidência é do canabidiol, né? Até com uma pequena proporção de THC, mas a maioria dos estudos mais robustos são estudos com o CBD isolado, feito pela GW, né? pelo Epidiolex. Né? Agora, na dor crônica, a gente já tem alguns protocolos que vão começando a trazer, sim, o uso do THC junto com o CBD. Na própria espasticidade na esclerose múltipla, a gente já tem um medicamento que ele é 1:1 de CBD e THC. Agora, não dá para a gente ter uma garantia ainda para a maioria das condições. Por exemplo, os estudos para depressão com uso de canabidiol foram ruins. Né? A gente sabe que não tem uma resposta tão efetiva. Talvez a gente precise, sim, do THC para fazer esse efeito que a gente sabe, até extrapolado pelo uso recreativo, onde só vai ter o THC e nada de CBD, que a pessoa começa a ter uma melhora do humor, que a pessoa, durante a substância, o uso da substância, ela vai ficar mais sociável, ela vai ficar menos ansiosa, ela vai dar risada de tudo, né? Ela vai se sentir bem. Né? Por isso que a pessoa usa, inclusive, né, gente? Ninguém vai usar substância que vai trazer uma sensação negativa. Ela pode ter até uma consequência negativa posterior, como o álcool, às vezes, muito mais intenso. Mas o que se busca é um efeito, né, positivo nesse... Né? Então, a gente ainda tem muito que avançar. E, sem dúvida nenhuma, né, aí a gente tem mais um desafio. Existem respostas muito diferentes dentro de uma mesma condição, por exemplo, no autismo, em que eu tenho um paciente que vai responder muito bem a um produto que é o mais utilizado hoje nas pesquisas, que é o 20:1, 20 de CBD e 1 de THC. Foi essa que foi pesquisada até o momento. Quantos estudos tem de produtos isolados de CBD no autismo publicados hoje? Nenhum. E tem muito médico que vai falar, não pode usar o THC na criança autista, só pode usar o CBD, porque o CBD não é tóxico, o THC é. Mas não está pautado em nenhum estudo científico. Estudo prova de conceito duplo cego randomizado com crossover com 150 pacientes, foi com produto 20:1 de CBD e THC. Agora, na prática clínica, Silvia, eu tenho pacientes que, mesmo com essa dose, podem apresentar efeitos adversos por conta do THC, e eu vou ter que usar um produto isolado de CBD numa dose alta, e eu tenho pacientes, Silvia, que estão melhores somente com produtos com doses mais altas de THC. Né? O estudo da Boni, esse estudo farmacometabolômico que eu falei, tem pacientes usando 15 miligramas de THC e 7,5 de CBD, 2:1 de THC, mostrando uma melhora clínica muito interessante. Mas são pacientes com condições muito diferentes, Vinícius? No autismo, a gente sempre fala isso, né, Silvia? No autismo, a gente está falando, na verdade, de um monte de transtorno diferente, de um monte de doença diferente que leva ao mesmo transtorno. Mas a forma como o nosso cérebro adoece não é muito diferente de neuroinflamação e neurocitação, sabe, Silvia? No final das contas, as coisas acabam combinando por aí. E, de novo, a gente vai ter, às vezes, uma resposta terapêutica pela via de neuroimunomodulação para qualquer um, né, ou para a grande maioria, talvez, pelo que os estudos nos mostram hoje. O estudo do Mechulam falando lá de 84% de boa resposta terapêutica no autismo. Mas na clínica, eu vejo crianças que só vão responder, às vezes, num produto isolado, e outras crianças que só vão responder quando tiver uma dose maior de THC. Teorias eu tenho um monte aqui, né, de como é que atua pela via do sistema endocannabinoide, de aumentar o tônus do sistema endocannabinoide e diminuir. Mas isso a gente ainda tem pouco estudo. É um longo caminho, temos muito trabalho. Desculpem que eu caí, aconteceu. Não tem problema. A gente emendou aqui, viu, Alessandra, uma pergunta e eu acabei... Não, mas ficou clara a diferença. Era ficou. A gente só acha que devia ser tudo fitoterápico. Mas, enfim, gente, tem muita coisa para discutir ainda. Eu queria abrir mais um minutinho para cada um, para a gente poder encerrar, né? Então, antes de vocês, eu queria de novo agradecer muito. Eu acho que a gente tem muito para aprender, né? Eu, cada vez que ouço, realmente, eu fico na mesma posição que a Alessandra colocou. Parece que a gente não sabe nada, que tem um monte de coisa para saber, mas eu acho que a gente precisa avançar. A gente não pode retroceder, a gente pode até separar questões que são importantes, como o uso terapêutico e o uso adulto, e as consequências da proibição ou da legislação que a gente tem que é inadequada, mas a gente não pode interromper, né? Não pode retroceder. Então, eu deixo a palavra para vocês.
Quem começa pela ordem? Alessandra. É fundamental esse tipo de encontro, né? Fóruns como esse, eu acho que trazem grandes reflexões em todos os âmbitos, né, que essa discussão acontece, e é para todo mundo, é o esclarecimento, né? Esclarecer todos, não só os profissionais, mas a sociedade, né, que deve ser a grande beneficiada do empenho de todos nós. Eu acredito, sim, na responsabilidade de cada ator desse grande enredo, que não é só a cannabis, mas a saúde como um todo, porque a gente não pode falar que é só de um produto, de um processo, não, é todo este assunto, porque quando a gente olha para uma família que tem uma pessoa que depende deste produto, a gente sabe como é difícil, né? São vidas, a gente está falando de gente, a gente está falando de dor, a gente está falando de amor, a gente está falando disso tudo. Então, é olhar com boa fé, com critério, com responsabilidade, colocando pingos nos is, convergência de esforços, monitoramento, é nisso que eu acredito, né? Cada um fazendo o seu trabalho, fomentando discussões como essas de forma responsável, ouvindo a todos, né? A gente olha para a história do planeta e a gente observa o seguinte: toda vez que uma coisa é proibida, parece que inflama mais. Então, vamos tratar os temas com critério, agora colocando para todos a responsabilidade da utilização de produtos como esse. É isso. Muito obrigada por ter esta aula maravilhosa com esses profissionais. Todos fantásticos. Fantásticos, exatamente. Vinícius. Muito obrigada. Eu só agradeço, Silvia, a oportunidade, né, a parceria contigo, com o Zé, e conhecendo agora a Alessandra também, muito encantado. Eu acho que realmente é fundamental, a gente tem um desafio assim, absurdo pela frente, eu posso dizer, nesses últimos 6 anos em que eu tenho aplicado realmente essa prática clínica, que ela é um divisor de águas para o conhecimento científico. Eu tenho falado isso realmente de uma forma cada vez com mais tranquilidade, e falar, olha, tudo, principalmente em neurologia e imunologia, vai ter que ser repensado, vai ter que ser reescrito em alguns livros, e a gente vai precisar fazer essa função. A gente não pode deixar que a discussão, como você falou, Alessandra, só pegando um gancho, tudo que é proibido, na verdade a gente tem que entender por que as coisas realmente foram proibidas. Exatamente. A gente sabe que a cannabis não foi proibida pela questão científica, e sim por outros fatores. Sim. De novo, isso, eu estava falando, trouxe um gap muito grande, que é o custo que a gente está pagando hoje, por 100 anos de proibição, onde esses estudos não foram realizados. Se a gente não tivesse tido essa posição, a gente estaria hoje numa posição muito mais confortável em relação à discussão desse tema. Agora a gente tem que pagar um preço por esse acontecimento. Foram 100 anos em que as pessoas realmente não tiveram acesso a esse conhecimento. E pela mudança tecnológica, não deu para segurar mais o conhecimento. Agora, uma mudança cultural. Ninguém vai deixar de usar cannabis que viu seu filho começar a interagir melhor, a falar melhor. Claro. Então, de novo, a gente precisa ser realmente muito responsável. Você também disse uma coisa, assim, que eu só vou pegar um gancho, que algumas pessoas vão até a biqueira, às vezes até as associações, não sei se foi você, vão buscar essas substâncias. Mesmo uma planta que foi produzida de uma forma inadequada, que foi conservada de uma forma inadequada, ainda produz moléculas que fazem, sim, um efeito terapêutico, porque senão as pessoas não iriam buscar na biqueira. Sim. As pessoas só buscam aquilo que funciona. A gente precisa parar com isso, de achar que, como alguns casos, por exemplo, de mães que eu já acompanhei, que foram criminalizadas por estarem plantando para os seus filhos, como se fosse realmente... De novo, hoje a gente está pagando um preço, e eu acho que esse preço que a gente paga hoje não pode deixar de fora essas pessoas que, de uma certa forma, foram criminalizadas durante todo esse período. Eu acho que a reparação que os Estados Unidos fazem hoje, na questão das pessoas que tiveram porte dessa substância, tudo isso precisa ser pensado dentro desse contexto mais amplo, cultural e na verdade, histórico, a gente precisa levar isso em consideração.
eu, né, me coloco pessoalmente, mas também, né, o núcleo de cannabis do Hospital Sírio-Libanês, né, o nosso núcleo hoje de pesquisa que já conta com mais de 20 médicos de diversas especialidades, né, onde a gente atua principalmente no tratamento da epilepsia, da dor crônica, do autismo e dos cuidados paliativos nesse momento, mas com linhas de pesquisa para muitas outras condições, desde dermatite atópica, a quadros de autismo, a quadros demenciais. Então, de novo, a gente precisa de muito recurso para poder fazer essas pesquisas, a gente precisa de muito investimento, e a gente não pode se furtar de fazer isso por conta de uma questão ideológica, ou por conta de uma questão descriminalizatória, né? Uma questão, sim. A gente não pode se furtar isso. A cannabis, na minha opinião, ela não é o mais importante dessa discussão para a gente ficar pautando tudo na cannabis e deixar de estudar o sistema endocannabinoide. Para mim, essa é a questão. Perfeito. Adorei a sua fala. Vai virar uma camiseta. Zé Luiz. É uma noite importante para a SP Talks, e eu tenho certeza do que eu estou falando. É um debate importante promovido pela Sociedade Brasileira de Toxicologia, e faço votos que a SB Talks continue muito dentro dessa discussão, porque é um caminho longo ainda, e é um caminho longo que ele vai ter que ser trilhado do jeito que a gente está, com paciente conseguindo o extrato com um colega, conseguindo o extrato com uma associação. Não acho que a indústria farmacêutica ela vai ser importante nesse momento, ainda não. A indústria, porque não foi até agora e ela não apareceu ainda para ajudar, né? Eu acho que a indústria farmacêutica ainda vai ter um papel importante nessa história, mas acho que as associações têm que ser valorizadas também, porque elas estão sendo a fonte de material nesse momento. Concordo também que existem associações e associações, porque, como em todo lugar, sempre vai ter gente de má índole, mas é resultado, e quando o paciente está tendo um resultado, e isso foi uma mudança que eu vivi, eu mudei de conceito, quando começou essa história toda de cannabis medicinal, eu vendo isso de mais longe, mais como polícia que era, do que como farmacêutico, eu falava, não, mas isso aí, como é que você vai dar extrato de cannabis para uma criança, né? E essa criança vai ter problema de aprendizagem depois. Até que eu parei para enxergar do jeito que o Vinícius comentou. Pô, às vezes você não tem outra alternativa, às vezes essa criança não tem um outro futuro. Se você não fizer esse acompanhamento, e hoje, estudando mais, você vai vendo que não serve para tudo, mas parece servir para bastante coisa. Então, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que acompanhar isso, a gente tem que apoiar isso, a gente tem que estar junto com a agência regulatória para ajudar a discutir, a gente está junto com o clínico para acompanhar, a gente, digo, a SB Talks tem que estar junto com o clínico para acompanhar, a SB Talks tem que estar junto com as associações, acompanhar de perto isso, para tentar que não aconteça desvios de conduta assim também, né? Pode não ser o papel da SB Talks, não tem papel de polícia, nem de regulação, nem nada, mas por que a gente não faz um workshop como esse junto com as associações também, né? E só para não deixar de constar, algo que aí eu tenho experiência pessoal para tratar também, é do uso na veterinária, que efetivamente a gente viu, eu em casa vi resultado com o cachorrinho que estava doente. Então, assim, o uso na veterinária, tanto que no nosso curso aqui na Unicamp, a gente já pediu para um médico veterinário vir participar da última edição, porque tem contribuição para a veterinária também. Então, assim, é outra regulação, vai passar por outra agência e outro ministério, vai ser outra discussão, mas a medicina veterinária também está bebendo dessa fonte e precisa ser ouvida também nesse debate. Então, de novo, parabéns para a SB Talks, é uma enorme satisfação estar junto com a Silvia e com o Vinícius, que eu já conhecia de algum tempo, já são parceiros nossos aqui na Unicamp, e a Alessandra, foi uma satisfação enorme participar contigo desse debate, muito obrigado, viu? Obrigado, Silvia. Gente, olha, eu agradeço muito vocês mais uma vez pela disponibilidade, pelas falas super
importantes, instrutivas, em parte estimuladoras, em parte desestimulantes, mas a gente tem que seguir. Eu queria, de novo, cumprimentar a SB Talks pela iniciativa, mas queria deixar aqui um pedido, que a gente continue a debater esse tema. A gente precisaria falar dos desafios que a gente tem, porque foram pontuadas várias coisas, então eu acho que a gente tem que pensar nos desafios, o que significam esses alimentos que estão chegando, os cosméticos que estão chegando, junto com os produtos veterinários que já estão aí também. Eu vejo muita gente falando daquilo que está se propondo a trazer, a comercializar, e a gente não tem discutido pouco. Eu acho que a sociedade tem que estar à frente, já para se posicionar em relação a esses aspectos, desses desafios todos. Queria, para finalizar, aproveitar que eu estou aqui no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, a convidar os farmacêuticos que têm interesse em participar do grupo técnico de trabalho em toxicologia, que a gente está aberto. Na verdade, são muitos grupos técnicos aqui, né? Os farmacêuticos podem participar de qualquer um deles. Nós temos um de cannabis, tem o nosso de toxicologia, do qual eu sou coordenadora. E a semana que vem, nos dias 25 e 26, a gente vai ter um simpósio de tendências farmacêuticas. Então, muitos assuntos de tendências que estão aí surgindo vão ser debatidos. Então, está aberto aí o convite para todos participarem. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. SB Talks, de parabéns pelas escolhas dos palestrantes e do tema. E assim eu me despeço de todos. Até a próxima.